paz do Senhor, gente. Foi. Eu estava aqui arrumando só. Deixa eu fechar aqui algumas janelas. Eu vou orar para o sinal não cair, porque é um milagre. O sinal tá pegando aqui dentro do quarto. E a paz do Senhor para todo mundo. Eu tô até estranhando aqui, esse sinal tá funcionando. Como eu estou, assim, é uma ilhazinha, Ilha da Gigoia, fica no meio mesmo da Barra da Tijuca. E quem conhece o Rio, né, quem já veio aqui no Rio sabe que tem a lagoa e tem muito hotel, muita casa, é um lugar bem bonito. Mas o ruim é o sinal, assim, que pega, falha, tanto da TIM, eu comprei um chip da Oi e ainda assim o sinal não pega bem, irmãos. O sinal também aqui do Wi-Fi também é complicado. Por isso que o vídeo fica assim, parando, viu? Eu estou explicando assim para os irmãos entenderem essa luta com a internet esses dias. E eu prometi que ia gravar, né, logo cedo, acho que eram umas 3h30. Só que aqui começou a chover e eu querendo ir lá fora, né, e até agora nada. Aí eu digo, não, vou tentar fazer. Amém, amém, Tiago. Vou tentar fazer aqui no quarto mesmo, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tiago, Deus te abençoe, Tiago. Ora por mim também. Manda paz para o pessoal aí da igreja em Paquivira. Oi, Sara, tudo bem? A paz, irmã Cida. Pronta para ouvir Deus falar. Amém, Sara. Que Deus fale com você nessa noite, né? Que o Senhor vá de encontro às tuas necessidades nessa noite. A paz do Senhor, Ângela. A Ivone, a paz do Senhor. Gente, eu vou aproveitar assim. O tempo, toda vez eu falo isso, mas eu vou tentar aproveitar o tempo nessa noite. E assim, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, né? Mais uma vez. E assim, já faz dias que Deus colocou essa palavra em meu coração, só que eu não tinha parado assim para meditar nela, para passar para vocês. A verdade é uma palavra bem conhecida, mas precisava assim, eu precisava amadurecer a palavra no meu coração, né, para entender aquilo que Deus queria falar. E eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar conosco, né, dentro desta palavra, viu? O Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel. E eu tenho escutado assim, vidas, né, falando que tem se alimentado, né, através desses vídeos, que Deus tem sustentado, né? Então, que o Senhor continue com a mão dele estendida sobre nossa vida. Mas também eu quero dizer com isso que, assim, vá à igreja, né? Procure uma igreja. Se você não frequenta, então procure uma igreja para congregar, para fazer parte, não é? Porque assim, só isso não basta. A palavra, ela alimenta, ela dá força, mas sozinhos nós não temos condições de vencer guerra, viu? Jesus está na nossa frente, peleja, guerreia por nós, mas nós somos criaturas assim sociais. Deus não fez o ser humano para viver só.
Então, nós somos um ser social. Então, assim, procure sim, né? Vá para os cultos, irmãos. Culto de doutrina, culto de oração, culto de pregação da palavra, em nome de Jesus, né? Não se detenha só nisso não, né? Ah, eu vi que Deus vai falar. Só isso não é suficiente. Servir a Deus é um conjunto de coisas, né? De atos, de atitudes. Então, assim, só esta palavra, né, que eu prego, um vídeo que eu faço, não é suficiente, né? Então, procure em nome de Jesus, né? Procure se congregar, porque ovelha precisa de um pastor. Por mais que a palavra ela nos fortaleça, nos alimente, né, nos dê força assim para a gente permanecer de pé, mas nós precisamos sim, né, de alguém para nos guiar. Então, assim, em nome de Jesus, viu? Aqui está um pouco frio, mas Deus é bom, Deus é fiel. E eu também quero dizer nessa noite assim, irmãos, que a palavra do Senhor, a Bíblia, lá em Hebreus 4:12, se eu não me engano, fala que a palavra dele ela é viva, né? E que ela tem poder. Eu vou até abrir aqui, antes de ler a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu vou, só para deixar assim, para nossa meditação nesta noite. Viu? Rapidinho. Ó, Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Deixa eu ver. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a palavra do Senhor, a paz do Senhor, irmã Marta, a paz do Senhor, Júnior, Meire, a irmã Elba, ela tem poder, é a única que tem poder de discernir, né, aquilo que passa dentro do meu e do teu coração. Então, eu já falei e vou repetir. A maior profecia é a Bíblia. É digna de aceitação. Então, aquilo que Deus, né, te falar através da palavra, guarda, sustenta, porque Ele tem compromisso com a palavra dele. Se arrebenta tudo, mas Deus cumpre com aquilo que promete. Eu ia gravar esse vídeo mais cedo, né? Porque eu sei que algumas vidas estão indo para a igreja nesse horário. Mas aí quem não puder assistir agora, assista depois, em nome de Jesus, viu? Uma coisa eu tenho certeza, que essa palavra, nesta noite, vai falar com muitas vidas, irmãos. Muitas, muitas mesmo, viu? É no livro de Josué, capítulo 6. A paz, Alex. A paz, Juquinha. Capítulo 6 fala sobre a queda de Jericó. Mas tem uma passagem também na Bíblia muito bonita que eu acho que quase ninguém lembra de ler. No capítulo de Josué, capítulo 5, vê que coisa extraordinária. Quando eu falo assim que Deus peleja por nós e que o nosso Deus ele é general de guerra, a Bíblia nos dá provas disso. Escute. Josué 5:13 diz o seguinte, antes do povo ir para a guerra,
A Bíblia diz que quando Josué estava, capítulo 5, versículo 13, quando Josué estava perto da cidade de Jericó, antes do muro de Jericó cair, Deus já havia mandado um anjo. Olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Isso lembra a mim e a você que Deus tem exército e os exércitos do Senhor têm comandante. A Bíblia diz que então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Irmãos, só essa palavra nessa noite já seria suficiente, né, para Deus falar conosco. Isso aconteceu antes do povo, né, e dar aquelas 7 voltas ao redor da cidade de Jericó e para que o muro caísse por terra. Amém, amém, gente, amém. Depois eu respondo aqui, viu? Vamos agora meditar na palavra. Antes de meditar, vamos fazer uma oração. Tem dia que eu estou toda atrapalhada, mas Jesus é bom. Eu ia orar antes, mas nessa comandante dos seus exércitos, que quando o povo está para entrar em uma grande peleja, Deus ainda dá ordem a seus anjos, porque assim foi o que aconteceu, né? O povo ia para uma guerra e a Bíblia diz que o Senhor mandou o comandante de seu exército e ele estava com uma espada na mão. Que coisa tremenda, né? Isso. Mas vamos orar. Voltou, irmãos. Grande é a peleja, mas vamos orar, Pai amado. Senhor, que nesta noite o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos, mas o que precisamos, meu Deus. Que a Tua mão continue estendida sobre cada vida e que a palavra nesta noite, assim como tem sido em outras noites, seja essa espada, Deus, que vá lá na divisão da medula, da alma e discirna aquilo que cada um de nós estamos precisando. Que em nome de Jesus, mais um dia, Senhor, o Senhor também me dê sabedoria para falar do Teu amor, da Tua grandeza e da Tua soberania, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler agora o que eu quero meditar com vocês. A queda de Jericó, capítulo 6 de Josué, diz o seguinte, olha: os portões, eu quero que você escute a palavra, porque a profecia é muito bom, mas primeiro, a Bíblia diz que Jesus primeiro pregou, depois operou o milagre, né, lá na beira do rio, quando fez Pedro lançar a rede. Então escute primeiro a palavra e depois o Senhor vai operar o milagre que você precisa. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, e seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro,
E no 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os outros iam atrás da arca. Enquanto os sacerdotes tocavam sem parar, Josué ordenou: não soltem o grito de guerra. Não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes, com as trombetas, e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. Amém, irmãos? Eu não vou, assim, ler todo o capítulo, porque é muito grande, mas eu creio que você já entendeu, não é, nessa noite, mais ou menos o que Deus quer falar conosco, não é? Olha, a Bíblia diz, irmãos, que o povo tinha acabado de atravessar o Jordão. E meditando nessa palavra, eu disse: meu Deus, sempre tem um vale para o crente passar. Para chegar na terra de Canaã, irmãos, não é de todo jeito, não é de qualquer forma. O povo tinha acabado de atravessar o Rio Jordão. Aí lá vem uma cidade para ser conquistada. Eu quero falar assim nessa noite um pouco sobre a cidade de Jericó e o povo que habitava nela, para você entender algumas coisas de uma maneira mais clara. Os habitantes da cidade de Jericó eram os cananeus. Eu li no primeiro versículo que os portões daquela cidade estavam muito bem fechados, porque o povo havia escutado a fama do povo de Israel e eles estavam com medo. Mas é interessante isso porque aquele povo era um povo terrível.
era um povo perverso, era um povo mau. Um dos deuses daquele povo era Baal. E o que chama a atenção é que a ordem de Deus era para acabar com tudo, 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 tudo. A única coisa que era para ser tirada da cidade de Jericó era o ouro, a prata e o bronze, que esses iriam direto para o templo do Senhor. Mas a ordem era para que o povo não pegasse nada. Deus não queria que o povo se contaminasse com nada dos cananeus. E por que será que Deus não queria? E por que a ordem de Deus era para acabar com criança, menino, com tudo que houvesse dentro daquela cidade? A única que escapou daquela cidade foi Raabe. Porque o povo de Deus tem que ser fiel naquilo que promete e fala, né? Havia uma promessa dada a Raabe, que se pela fidelidade dela, a vida dela e da família dela seria poupada. Crente tem que andar com sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna, né? E assim aconteceu. É tão bonita essa história que quando Josué entrou dentro da cidade, né, de Jericó, que os muros caíram, Josué lembrou e disse àqueles 2 espias: vão lá e tire Raabe, toda a sua família, né, cumpra com a promessa que nós fizemos. É coisa maravilhosa. Amém, Jesus. E assim, mas continuando. Aí por que, irmãos? Deus, a ordem de Deus era para acabar com tudo que houvesse. Porque eu estava até vendo, né, eu gosto de assistir esses programas de arqueologia. E alguns arqueólogos, tem até o nome de um, encontraram nesse terreno onde eles acreditam que era a antiga cidade de Jericó, foram encontrados até jarros com mantimentos dentro. E isso mostrou a eles que quando a cidade foi destruída, foi derrubada, não foi levado nada dela. Então, assim, tem muitos fatos que comprovam a veracidade da história bíblica. E também foi encontrado, né, nesse terreno dessa cidade de Jericó, um terreno muito grande que tudo indica que era um grande cemitério de crianças. Crianças que tinham sido assim queimadas, né, restos e coisas assim absurdas. A quantidade de corpos de crianças assim até prematuros, né, pela idade, então assim, os cananeus eram um povo tão terrível, que até os primogênitos eles ofereciam aos deuses em sacrifício. E assim, Deus tolerou muitos cananeus na terra. Foram 400 anos Deus tolerando a maldade desse povo. Por isso que a ordem de Deus para Josué era essa: acabar com tudo, porque era um povo tão terrível, tão perverso, que alguém pode ler a história e dizer assim: meu Deus, como é que Deus dá ordem para matar tudo? Porque tem coisas que são tão terríveis que se tivesse ficado no meio da humanidade, a gente já convive no meio de um povo ruim, ia ser pior. Tem coisas que Deus não tolera. E olhe que Deus deu muito tempo aos cananeus, né? Porque foram 400 anos Deus tolerando a maldade daquele povo. Então, assim, a ordem de Deus era essa. E outro fato interessante, irmãos,
é que quando Deus tirou Abraão da terra dele, né, para conquistar, né, as nações, para conquistar a terra de Canaã, Abraão enriqueceu e aos poucos Abraão foi comprando, né, e conquistando terrenos. E os cananeus estavam em um lugar que pertencia ao povo de Israel. Mas o povo tinha descido para o Egito e ficado lá cativo, né, na escravidão. Então, Deus havia tirado o povo através de Moisés e o povo estava só reconquistando aquilo que já era seu. O povo não estava tomando Jericó dos cananeus. Eles é que tinham se apossado de algo que não pertencia a eles. Então, às vezes é necessário a gente estudar a história para a gente entender porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não sai matando assim à toa, não, irmãos. Aí, além disso, né, dos cananeus estarem numa terra que não pertencia a ele, já tinha sido adquirida lá atrás por Abraão, era um povo perverso, um povo mau, um povo terrível. É porque não dá para falar assim tudo que aquele povo era. Não dá. Mas era um povo que, graças a Deus, foram extintos da terra. Graças a Deus. Porque, como eu já falei, se a gente já convive numa sociedade onde a gente vê tanta abominação, imagine com um povo daquele mais ruim do que os que tem hoje ainda. Então, assim, Deus livrou foi a terra, né? Porque aquele povo, eles tinham costumes. Quando você vai estudar os costumes daquele povo, imagine só, né, um ser humano que ele tem um filho, o primeiro filho, e ele pega e queima esse menino no fogo para oferecer a um Deus que ele nem sabe quem é. Imagine. Então, assim, era um povo perverso demais, não é? Aí, mas enfim, irmãos, eu creio que nessa noite você já entendeu, né, o porquê que a ordem de Deus foi essa, que o povo entrasse, né? E outra coisa que me chama a atenção é que Deus, olha, eu até penso assim, isso aqui sou eu que vou falar, que a ira do Senhor estava tão grande pelos cananeus do cão, que o próprio Deus, assim, venceu a guerra, não é? Porque o povo, a estratégia que Deus deu ao povo, o povo venceu a guerra louvando, não é? Eu vejo assim uma forma de louvar a Deus, né? De engrandecer ao nome do Senhor. O povo não tem lógica, irmão. Qual é o muro que cai com o povo rodeando? Rodeia aí tua casa para ver se cai nenhuma parede. Não tem lógica. E a Bíblia diz que a receita de Deus para o povo foi essa: rodear aquela cidade durante 7 dias. Não é? E a arca do Senhor ia, os sacerdotes, os soldados, os sacerdotes, a arca, e o povo ia ali como quem, eu que estou falando, louvando, engrandecendo, mas tudo feito da forma como Deus havia dito. E hoje é comprovado, pelo menos isso, a comprovação, né? De que os muros dessa cidade de Jericó é como se tivesse tido um terremoto e os muros tivessem, né, caído. Os arqueólogos hoje já comprovaram isso. Eu não estou falando aqui história de brincadeira, não. Então, assim, e você pode confirmar isso. Então, assim, os muros caíram sem ninguém colocar a mão. E assim, quando você vai estudar a história, você vê que eram muros, como eu li aqui. Os portões estavam muito bem fechados, não é? Ninguém podia sair nem entrar. Mas a ordem, Deus já tinha dito a Josué que ia entregar a cidade de Jericó a ele, que foi aquilo que eu li, ó. Eu lhe entregarei Jericó, seu rei,
e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E aí foi o que eu estava lendo, né? E no 7º dia, quando os sacerdotes tocassem um som naquela trombeta de carneiro, que o som fosse mais longo, o povo ia dar um grito de guerra e o muro iria cair. Irmão, tem as coisas de Deus é loucura para aqueles que não têm fé, realmente. Porque a coisa mais sem lógica é um muro, assim, era um muro assim que impossível de ser derrubado por mãos humanas, não é? O povo de Israel nunca iria ter condições de colocar os muros daquela cidade abaixo. Nunca, nunca. Porque a cidade era rodeada tipo com 2 muros. Aí no meio, entre um e outro, tinha casas e tinha o outro muro. É bem interessante, né, a estrutura daquela cidade, da cidade de Jericó. E Deus fez aqueles muros cair. Eu fico imaginando assim, todos os muros caindo e só ficou a casa de Raabe lá no meio. Aí a gente lembra, né, quando o Salmo 91 fala que cai 10.000, 1.000 e tu não serás atingido, não é? A gente, quando dá ouvido à voz do Senhor, quando a gente permanece fiel, ainda que as estruturas da terra se abalem, o Senhor assim nos sustenta, irmãos, em meio aos terremotos, em meio às situações difíceis, né? É assim que eu vejo, os muros caindo e a casa, e Deus lá com a mão na casa de Raabe. E o que eu acho lindo dessa história é que Raabe só acreditou, Raabe só confiou, né, no Deus de Israel. Ela não fazia parte do povo, mas a fé dela foi suficiente para, no meio da guerra, Deus guardar ela e todos seus familiares. Porque a história conta que Raabe viveu o resto dos dias com o povo de Israel. Teve os gibeonitas também, né? Que Deus guardou porque Josué tinha feito um acordo com eles. Que isso é assunto para outro dia. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite com essa palavra, olha, que Deus é soberano para colocar os muros de Jericó por terra e lhe fazer conquistar a terra que já foi dada a você por herança, viu? Aí o que é que eu quero lhe dizer com isso nessa noite? Irmãos, se Deus prometeu que vai te dar algo, se arrebenta tudo, cai por terra, mas o nome dele vai ser glorificado. Mas tem um porém, dá ouvido à voz do Senhor. Toda vez que eu prego, toda vez que eu deixo uma palavra, irmãos, eu não consigo deixar só uma palavra de bênção. Ah, que Deus... Não consigo. Porque a Bíblia não me ensina assim. Toda ação causa uma reação em Deus. Foi sem lógica, mas o povo deu ouvido, confiou e teve fé naquilo que Deus havia dito a Josué. Do jeito que Josué mandou, o povo fez. Não foi assim? Se fosse eu e você, e alguém dissesse assim, olha, irmã Edna, tem 7 dias, cada dia tu vai dar uma volta ali, tu vai louvando e gritando. E no 7º dia, tu verá o que é que vai acontecer. Eu ia dizer, ó irmão, não vou não, que eu não tô doida. O povo vai me olhar e vai me chamar de louca. Vá você. Porque, irmãos, as coisas de Deus, como eu já falei, para os que perecem, os que andam na treva, é loucura. Mas para aqueles que confiam no Senhor, não. Então, nessa noite, se Deus te mandou jejuar, se Deus te mandou orar mais, se Deus te mandou descer, desce, porque o Senhor te dará vitória. Os muros que são tão fortalecidos, as portas que estão fechadas,
o Senhor não vai abrir não, vai colocar abaixo. Barreiras, às vezes são coisas assim espirituais, que a gente não consegue ultrapassar. Você nunca vai conseguir abrir uma porta que você não sabe aonde fica a fechadura. Você sabe? Você sabe qual é o muro que você precisa derrubar para Deus te dar vitória, mas Deus sabe. Então, se Deus te mandar rodear a cidade 7 vezes, rodeia, irmão, canta, faz o que for, né? Quer vitória nessa noite? Eu vou dar um resumo, assim, para você entender nessa noite o que Deus está falando. Olha, Deus está dizendo a vida nessa noite, dizendo assim, ora, né? Que é isso, meu Deus, meu Deus. Ora, faz um voto a mim, né? Fecha a boca, né? Jejuma mais e louva o meu nome, que tu verás o que é que ele vai fazer. Tem vidas que só vão conseguir ultrapassar os muros de Jericó se começarem, a partir de hoje, certo? A colocar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, viu, na sua vida. Tem vidas nesta noite que precisam aprender, viu, a orar mais, a ter paciência. A Bíblia diz, nada que está na Bíblia é por acaso. Olha, a Bíblia diz que os homens iam no primeiro dia, foram no primeiro dia, rodearam, né? Fizeram como Deus havia ordenado a Josué e voltaram para onde, irmão? Para o acampamento. Talvez se fosse eu ou você, queria dar as 7 voltas num dia só. Se aquiete, que nem Jesus fez a terra em um dia. A Bíblia diz que foram 6, no último ele descansou. Quem é eu e você para querer logo, já, agora? Ninguém determina nada. Quem determina aqui alguma coisa é ele. Então, se ele disse a você que é 7 dias, então é 7 dias, não é? Então, assim, aí a Bíblia diz que do jeito que Deus falou a Josué, o povo viu e fez. E é tão bonita essa história quando Josué diz assim ao povo, olhe, só vão avançar quando eu der a ordem. Não foi assim que Josué falou ao povo? Então, assim, ó, no versículo 10, Josué ordenou, não soltem, cadê, meu Deus? Não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem, então grite. Irmão, obedeça, aprenda a obedecer, né, nessa noite. Ainda que a ordem aos teus olhos assim te magoe. Ah, mas esse pastor, esse irmão, faça, viu? Ainda que aos teus olhos a ordem soe até assim como uma humilhação. Ah, o irmão está querendo me humilhar. Não, faça, que você verá. Depois dos 7 dias, das 7 voltas, Deus te fará ultrapassar os muros de Jericó, viu? Nessa noite eu vejo assim Deus dizendo a vidas, viu? Que para algo chegar é necessário orar mais. A Bíblia diz, irmãos, que foi Naamã, não foi? Que achou ruim quando o profeta Eliseu mandou ele tomar banho nas águas lá do Tietê, que eu estou brincando, né? Não foi do Tietê, não. E ele não quis. Ele não quis, achou ruim, né? Tanto rio para ele se banhar e ele ia tomar banho no pior rio que tinha, né? Então, assim, nessa noite, dá ouvido à voz do Senhor, viu? Se Deus te mandar dar 10 voltas, 20, 30, 40, dá.
O importante é que no final o Senhor vai te dar vitória, viu? Porque, irmãos, muitas vezes queremos vitória do nosso jeito, da nossa forma. Não, é do meu jeito. Não, não é do seu jeito, não. Porque quem tem vitória e milagre para fazer é Deus. Quem manda é Ele, não sou eu. Eu não posso ditar regras. Ah, Deus tem que fazer, o Senhor. Não, irmão, Ele faz se Ele quiser. E tudo tem um preço. Era impossível, mas uma coisa tremenda é isto. Porque quando a gente obedece à voz do Senhor, Deus faz coisa grande e extraordinária. Porque até hoje, os arqueólogos, os estudiosos, né, de história, de antiguidade, não acham explicação, não conseguem entender como aqueles muros foram ao chão. E ainda hoje é encontrado artefatos, jarros, como coisas que eu não lembro agora, assim, sementes, né, que eles utilizavam para comer. Eu vi até um estudo que mostrava assim que a cidade encontraram muita assim, é como se tivesse sido uma época de colheita. O povo tinha armazenado muita comida, muita coisa. E na cidade de Jericó foi encontrado todo tipo de sementes, comidas. Que isso foi uma prova de que o povo não levou nada. Só Acã, né? Que isso é algo para outra pregação. Que a Bíblia diz que Acã escondeu, né, algumas coisas que não deveria. Mas o que eu quero dizer nesta noite, eu creio que muitos já entenderam, viu? Quer que o muro de Jericó caia? Então dê as 7 voltas e faça tudo direitinho. Você acha que o povo rodeou triste, né? Será que cada volta que o povo dava ali estava triste, amuado, reclamando, murmurando? Não estou vendo nada. Porque tem gente assim, que dá a primeira volta, não ora 5 minutos por dia. Mas ainda quer que Deus use ele, né? Fica usando Deus aí onde não deve. Na segunda volta, na terceira, irmãos. Mas também quero dizer com essa palavra assim, não esmoreça, não desanime, viu? Às vezes quando a gente está assim na 6ª volta, é que as coisas ficam mais difíceis, que a gente olha e não vê nada. Mas vai até o fim, dá as 7 voltas e tu verás o milagre do Senhor acontecer. Mas dá as 7 voltas no muro de Jericó, louvando a Deus. Porque o povo não, eu tenho certeza, e a Bíblia diz, o povo não ia ali, olha, dando as 7 voltas triste não, viu? Que o povo ia como salmodiando ao Senhor, né? Com trombeta, como eu li aqui, ó. Então, em nome de Jesus, né? Durante 6 dias, sacerdotes iriam à frente da arca, cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. Então, assim, nessa noite, eu não sei também, né? Em qual volta você está. Não sei se na primeira, na segunda, mas faz um voto ao Senhor nesta noite. Se não tiver dado nenhuma volta ainda, começa a dar hoje. Mas, irmã Edna, o que é que a irmã quer dizer com essas voltas? Irmãos, faz um propósito com Deus de oração, não é? Faz algo aí com Deus. Senhor, olha, eu vou tirar tantos dias e todos os dias eu vou orar assim, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque eu preciso que o Senhor me dê vitória nisso. E tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Viu? Tem vidas nesta noite que só irão conseguir vencer as barreiras se começarem
a dar voltas, sabe, ao redor desse muro. E o que é que representa o muro? O muro, irmão, nesta noite, representa a barreira entre você e a terra que Deus já te deu, mas você tem que conquistar. E o que é que eu quero dizer com isso nesta noite? Existem promessas de Deus na tua e na minha vida que para elas chegarem eu vou ter que guerrear com o inferno. Mas aí eu tenho uma notícia boa para você e para mim nesta noite. Eu li no capítulo 5 que antes do povo ir à guerra, Deus enviou o comandante do seu exército e a espada dele estava na mão dele. Então, o que é que eu quero lhe dizer também com isso? Se você fosse para a guerra sozinho, você não ia obter vitória. Mas não te preocupa não, porque Deus ainda envia anjo, viu? Não é eu que estou dizendo não, irmão, não é eu que estou inventando não, é a Bíblia aqui, ó, que diz: e olhou para cima e viu um homem de pé diante dele com uma espada na mão. E a Bíblia diz que Josué perguntou quem era ele, e ele disse: eu sou o comandante do exército do Senhor. Então, não te preocupa não, que Deus ainda envia anjo, né, com espada na mão, para guerrear as minhas e as tuas guerras. Então, nessa noite, descanse, viu? Porque o Senhor vai te dar força para tu vencer, viu, os muros, e os muros de Jericó cair por terra. E a honra e a glória será do Senhor, viu? O inimigo vai ter que tirar a mão daquilo que é seu, daquilo que Deus... Olha, tem crente, eu vou dizer isso aqui nessa noite, e pode parecer loucura, mas tem crentes que eu vejo assim: a cidade de Jericó, os muros e a bênção está lá dentro. E Satanás está com as portas bem fechadas para você não entrar, para você não passar. Porque o inimigo não quer que você obtenha vitória. Ele não quer te ver possuindo a terra que Deus te prometeu. A Bíblia diz que as portas estavam bem fechadas, não entrava nem saía. Mas Deus já havia determinado que o povo iria dominar aquela cidade. Então, medita nessa palavra nessa noite, né, que Deus colocou em meu coração, viu? A vitória, irmãos, está dentro de Jericó. Né? Tem ouro, tem bronze, tem prata. Agora faz tua parte, que Deus vai fazer a dele. Os muros vão cair por terra e tu vai entrar. Eu tenho certeza que eu não preciso falar mais nada nessa noite, porque você já entendeu, né, aquilo que o Senhor quis falar, né, com essa palavra, viu? E assim, honre a sua palavra. Aquilo que você prometeu a alguém antes de obter vitória, quando Deus te fizer conquistar a terra, cumpra a palavra, viu? Porque a Bíblia diz, e eu disse aqui, ó, no versículo 22, Josué disse aos espias, ó: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-a de lá com toda a sua família. Então tem gente que é assim, né? Quando os muros de Jericó estão lá de pé, ele promete, né? Chega na casa de Raabe e promete Deus e o mundo:
Aí quando Deus derruba o muro de Jericó, que ele avança, que ele chega lá em cima, aí ele esquece de quem ajudou. Porque foi por conta da Raabe que aqueles espias não foram mortos. E levaram informações, né, para o povo de como era a cidade. Aqui está chovendo. Então, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus, aonde o Senhor te colocar, não é? Cumpre as promessas que você fez lá embaixo, né? Então, assim, Deus, ele é fiel, viu? Que o Senhor nessa noite nos ajude e que também toda dificuldade, toda barreira, tudo aquilo, né, que tem impedido da gente obter vitória, que nessa noite o Senhor coloque por terra, viu? E que assim o nome dele seja glorificado na nossa vida, viu? Eu tenho fé, irmãos, que nesta noite, eu tenho fé que o nosso Deus é soberano, é poderoso, né? Para guerrear, para enviar anjos com espada assim na mão, pelejar e guerrear por nós. Eu tenho fé, viu? Que toda luta assim que está travada, que você olhe e diz, Senhor, eu não tenho como conseguir, eu não vou conseguir, viu? Nesta noite, em nome de Jesus, né? Por esta palavra, assim, que Deus colocou em meu coração, eu profetizo na tua vida, né? Que o Senhor enviará, né, anjos para te ajudar a vencer, viu? E o nome dele vai ser glorificado. Que Deus nesta noite também, assim, coloque por terra, né? Assim, toda dificuldade, né? Eu vejo assim, vidas assim, numa peleja, viu? A Bíblia diz que tudo, as coisas do Senhor são com ordem e decência. E os soldados, né, os sacerdotes, a arca da aliança e o povo. Então, tudo de Deus é assim, irmãos, com ordem e decência, de forma perfeita Deus faz as coisas, né? Deus é organizado. Então, nessa noite, em nome de Jesus, viu? Receba, guarde esta palavra, viu? Em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor, nesta noite, tu vai louvando na frente e o Senhor está ali com a arca da aliança, né? Te guardando. A Bíblia diz que entre os sacerdotes tinha o soldado, os sacerdotes e a arca. Se eu fosse trazer assim para a nossa vida hoje, eu iria dizer, né, aos irmãos que o Senhor é assim, né? Ele nos guarda. Enquanto a gente louva, Deus coloca assim anjos para nos guardar na frente e na nossa retaguarda. E nenhum mal consegue chegar até a nossa tenda. Então louva, né? Eu não sei qual é a guerra que você precisa vencer nesta noite, né? Mas eu quero dizer a vidas, né, que ainda que alguém pense que a gente é doido, deixe pensar. Cada um tem sua mente, sua cabeça e pensa o que quer. Mas uma receita de Deus para a vida nesta noite. Louva dentro do teu lar, né? Engrandece o nome do Senhor dentro do teu lar. E tu verás o que é que Deus vai fazer, viu? Nessa noite, em nome de Jesus, levanta um louvor, um clamor ao Senhor, né? Rodeia aí esses muros. Mostra, não é, essa luta, essa impossibilidade ao Senhor nesta noite, não é?
que Deus fará algo, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, viu? Eu tenho certeza que nesta noite, a irmã Marta está me dizendo, a internet está ruim, só caindo. Eu não sei se é a minha, se for a minha, vocês me avisem. Mas depois eu coloco o vídeo, né? Aí ele sai normal, completo. E quem não pôde assistir, depois assiste, viu? Mas nessa noite eu já quero profetizar, irmãos, que os muros de Jericó vão cair por terra. E aquilo que Deus te prometeu, em nome de Jesus, você vai conquistar, viu? Em nome de Jesus, a terra prometida que o Senhor já te deu por herança, debaixo assim do sangue dele, da autoridade do nome dele, você vai conquistar, viu? O nosso Deus, ele é bom, soberano e perfeito. E uma palavra dele não cai por terra, ainda que você não esteja vendo nada. Confie, porque quem te prometeu é fiel, ele não falha, ele não volta atrás, viu? Ele não, assim, retrocede na guerra, não. Então, assim, descanse nesta noite, porque o Senhor... Glória a Deus. Mara. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, assim, e eu vejo assim, Deus nesta noite, viu? Repreendendo também, assim, uma tristeza no coração de alguém. Uma solidão, assim, um desânimo, viu? Nesta noite eu vejo Deus visitando alguém, assim. Deus vai mudar algo. Deus vai mudar algo. Olha, Mara, Deus vai mudar algo, viu? Se prepare assim para uma mudança da parte do Senhor, viu? Uma mudança, viu? Uma mudança. Glória a Deus, viu? Eu vejo Deus nessa noite chegando na vida da Mara com uma mudança. Deus vai mudar algo, viu? Tanto no sentido espiritual como no material, viu? Eu vejo Deus assim criando possibilidades. Eu não sei como, mas o Senhor vai criar possibilidades, viu? Para vocês fazerem algo, viu? E Deus tem pressa. Meu Deus tem pressa de fazer algo. Eu vejo assim, irmãos, também vidas nesta noite, que assim, algo está assim, travado, sabe? As portas estão bem fechadas mesmo, bem fechada. Não tem possibilidade das portas se abrirem, não. Mas Deus manda dizer a vidas que Ele não vai abrir a porta. Ele vai colocar por terra. As portas realmente não vai abrir, porque Deus vai derrubar, Deus vai quebrar e alguém vai passar, viu? E o nome dele vai ser glorificado. Eu vejo assim Deus guerreando nesta noite por vidas de forma diferente, viu? É como se Deus colocasse um basta em algumas situações. Sabe quando Deus diz assim, foi até hoje? Eu li que o anjo, comandante do exército do Senhor, estava lá em pé, né? Como se estivesse olhando para a cidade de Jericó. Isso é o que eu estou falando, né? Então, assim, nesta noite, imagina Deus aí, né, dando ordem a teu respeito, viu? Eu, assim, nunca mais não, apesar que eu falo muito, né? Mas nunca mais eu contei. Será? Nem me lembro, meu Deus. Estou tão esquecida. Eu disse que de vez em quando ia contar algo a vocês, né? E eu tava... Às vezes eu não conto mais coisas, irmãos, porque eu percebi que algumas coisas que eu contei gerou muito rebuliço. Né? Gerou muita... Aí tem coisa que às vezes as pessoas não têm nem estrutura para ouvir, né?
Então, a gente tem que deixar quieto. Mas eu estava aqui lembrando que eu estava passando por uma noite muito escura, uma luta tão travada, e eu não via assim saída, eu não via solução, não via. Sabe o que é você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída? Por muitas vezes eu me encontrei assim, muitas, muitas vezes. E eu lembro que uma vez orando, né, Deus me deu um sonho. Eu fui dormir, né, e ali Deus me deu um sonho. Eu nunca esqueci desse sonho. Eu estava vindo em uma estrada, numa pista, e eu via muitos garranchos. E eu vinha assim, que eu dizia, Senhor, como é que eu vou passar? Não tem um lugar, Deus, para eu passar, vou me acabar. Eu vi aquelas barreiras mesmo fechando a estrada. Mas quando eu olhava de lado, eu via um homem vestido de soldado. Não tem essas roupas de soldado, como de comandante, sabe? E ele vinha e ele se colocava assim em um local que eu conseguia passar, era como se eu viesse em um carro e eu conseguia passar naquela brecha ali, sabe? Mas porque aquele homem se colocava em pé, quando eu olhava eu via. E depois eu acordei, né, glorificando ao Senhor. Aí eu lembro que tinha, né, ensaio de jovens na sede, na época que eu era dirigente do grupo de adolescentes. E eu lembro que ali, quando eu cheguei, né, a gente tirava um período para orar, e eu dobrei meus joelhos para orar, e Deus tomou uma jovem. Aí a jovem chegou ali perto de mim, disse, oi irmã Edna, eu vi uma coisa, eu posso lhe falar? Eu disse, pode sim. Aí ela disse, eu me ajoelhei para orar e eu só consigo ver um homem vestido de roupa de, de, de soldado na sua frente. E ele é tão grande que ele tem uns 2 metros. Toda vez que eu olho para a irmã, eu vejo ele na sua frente. Ai, Deus, isso foi tão bonito. E eu disse, Senhor, que coisa tremenda, né? Aquela menina, Deus usou aquela menina, aquela adolescente ali, que eu nem esperava, para confirmar aquilo que Deus havia me mostrado. Então, irmãos, Deus guerreia assim, né, pelos dele na terra. Que alguém crê ou deixe de crer, porque crente vive por fé, não vive pelo que os outros creem, não, irmão. Não é? O que sustenta a nossa fé é Cristo. Não é A e B. A opinião de ninguém vai nos sustentar em nada. Então, assim, o salmista disse que ia guardar a palavra do Senhor no coração dele para não pecar contra o Senhor. Então, servir a Deus é isso, né? Fé é algo que não se explica. Não tem explicação. Algumas coisas nós iremos morrer e é mistério, né? Cada crente tem um mistério diferente com o Senhor, né? Com cada um Deus se mostra de uma forma e glória a Deus por isso, né? Então assim, mas o que eu quero resumir nessa noite com essa palavra é que Deus é general de guerra, né? O Senhor guerreia sim as nossas guerras e Ele pode nessa noite vencer essa batalha que para você tá tão difícil, né? Não há barreira nesta noite que o Senhor na tua frente não possa te fazer passar. Então não desanime, né? Não desista, continue firme, porque o Senhor é quem pelejará por ti. Então assim, em nome de Jesus, faça a sua parte, não entregue os pontos, né? Porque Deus, Ele é fiel.
A Bíblia diz, e eu li, Josué disse ao povo que não tomasse uma decisão assim, não desse o grito, não fizesse nada enquanto ele não desse ordem, né? Então isso também me ensina que eu não devo tomar atitudes precipitadas. Eu tenho que esperar o tempo certo de Deus. Quando o Senhor disser assim, vá, o momento é agora, aí a gente vai e os muros vão por terra, né? Então, assim, espere, dê as voltas, mas espere o tempo do Senhor para dar o grito final. Que aí você vai ver a vitória chegar, não é? Então, assim, Deus é fiel, é poderoso, viu, para fazer mais do que aquilo que nós pensamos. E nessa noite, em nome de Jesus, irmãs, em nome de Jesus, que Deus possa fortalecer, né, a tua fé, teu coração, teu ânimo, e que o Senhor, nesta noite, né, cesse toda a guerra, viu? Vamos orar, porque acho que eu já falei demais. A paz do Senhor, irmãs Maria de Fátima, irmã Ivone, a Janaína, a paz do Senhor. Deus continue te abençoando, amém. A paz do Senhor, irmã Edna, amém. A irmã Alexandra, Viana, a irmã Sônia, verdade, eu creio. A irmã Graça, Deus te abençoe. A paz, irmã Fabíola. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Aline. Que o Senhor continue com a mão dele estendida, né, sobre a paz do Senhor, irmã Marta. Glória a Deus. A paz do Senhor, Daniel. Que Deus continue te dando força. Então, assim, nessa noite, irmãos, medita também na Bíblia, né, na palavra, porque o Senhor, ele tem resposta para tudo, né? Para todas as coisas, o Senhor tem resposta, né? E eu louvo a Deus por isso, né? O Senhor nunca nos deixa só. Todos podem faltar, mas Ele jamais faltará. Eu estou querendo tossir, por isso que eu estou assim, mas Deus é fiel. Vamos orar, irmãs. A paz do Senhor, Sara. Vamos orar nesta noite para que o Senhor nos ajude, né? Que Deus nesta noite vá na tua frente e vá colocando por terra toda barreira. Que o Senhor nesta noite quebre assim todo o grilhão, né? Todo o cadeado, viu? Que assim como Deus fez com Ciro, o Senhor faça conosco, né? Pegue em nossa mão e endireite os caminhos que estão tortuosos, viu? Que Deus saia abrindo portas nesta noite, assim, aquelas que estão fechadas, viu? Nessa noite, assim, que o Senhor, né, te dê um rumo novo, um caminho, uma história nova, viu? É isso que eu profetizo, que o Senhor te faça enxergar no meio assim do nada, no meio da escuridão, que o Senhor te faça enxergar assim esperança, né, solução. Em nome de Jesus, vamos orar, viu? Deus, tu és soberano, meu Deus, e eu sei que tem vidas nesta noite que pedir oração. E eu sei, Senhor, que se elas pediram é porque creem que o Senhor dará resposta. Eu creio que nesta noite o Senhor vai visitar vidas de uma forma diferente, de uma maneira especial. Meu Deus, que toda dificuldade que alguém tem enfrentado assim, e só tem encontrado porta fechada, que nesta noite o Senhor coloque esta dificuldade por terra. Meu Deus, alguém precisa de uma porta para entrar. E eu creio
que nesta noite, em nome de Jesus, a oração ela tem poder de colocar por terra toda barreira, todo empecilho, todo mal. Tua palavra nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. E não tem só uma vida nesta noite, tem muitas. E eu creio que aonde eu não posso ir nesta noite, o Senhor já foi. Eu creio, Senhor, que nesta noite vidas que estão precisando assim de um socorro da tua parte, que precisam da tua mão assim dentro do lar dela, que o Senhor nesta noite, Senhor, já foi. Eu também te peço, Deus, que nesta noite o Senhor vá de encontro, meu Deus, em nome de Jesus, há vidas que estão angustiadas. Eu vejo assim alguém com uma tristeza, Senhor, no coração, assim no ser, alguém desanimado, sem força, meu Deus, de levantar, de sair, mas que em nome de Jesus o Senhor nesta noite repreenda. Meu Deus, em nome de Jesus, visita ao lar da irmã Aline hoje de forma especial. Visita assim, Deus, com um braço assim forte dentro do lar dela e repreende algo. Cobre assim com teu sangue a mente dela, o coração, a família. Meu Deus, que todos assim, aqueles que fazem parte da família dela, que nesta noite o Senhor coloque assim uma mão, uma proteção, meu Deus. Repreende também nesta noite a voz na mente de alguém, mandando ele desistir, ele parar, ele retroceder. Jesus, a falta de força, alguém se encontra fraco, sem força para caminhar. Mas nesta noite eu te peço, quebra os grilhões que prendem os pés de alguém. Repreende assim a fúria do inferno, meu Deus, e visita vidas. Senhor, visita jovens. Tem filhos de crente, Deus, nesta noite, que precisam de uma grande libertação. E eu creio, Deus, que o Senhor é poderoso para colocar esses muros que Satanás levantou na vida de alguém nesta noite por terra. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, fique conosco, nos abençoe, nos guarde. Senhor, dê livramento a teu povo, guarda. Senhor, repreende assim toda enfermidade. Visite a saúde de alguém, Deus, nesta noite. Visite alguém assim, em nome de Jesus. Seja o médico de alguém nesta noite. Visite a coluna, repreenda assim um caroço maligno, meu Deus. Um caroço nos seios. Visite assim os ovários de alguém. Coloca tua mão, Deus, sobre a vida de alguém, a mente. Repreende a dor, o espírito de loucura. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a Camila. Eu já estou aqui meia entrevada de estar sentada numa posição só. Mas o Senhor é bom e fiel. Entrega teu caminho ao Senhor nesta noite. Descansa e espera nele. Que o Senhor vai fazer coisas grandes. Não desanime, viu? Deus nesta noite tem poder de ir aonde você não pode. Irmãos, olhe, não desanime. Não desista, viu? Dos seus. Não desista. Continue firme, viu? Que o Senhor, nesta noite, vai renovar, assim, as forças, viu? Só que também eu quero dizer algo assim, a vida, né, nesta noite. Olha, Deus, Ele tem um tempo certo para trabalhar. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que se Deus fizer agora, talvez você não suporte. Eu fui um dia pregar aí na usina, Serra Grande, e tinha uma moça chorando muito,
Muito, muito, muito. A paz do Senhor, irmão Jorge. E Deus falou com todo mundo, né, naquela noite ali. Só não falou com aquela moça. E eu vi aquela moça chorando, chorando. Um desespero daquela moça. E só que eu fiquei quieta, porque Deus não mandava eu falar nada. E Deus falou com muita gente. E eu depois, quando terminou o culto, que fez a oração final, né? Aí Deus mandou eu dizer algo àquela moça. E já tinha terminado o culto, já tinha, sabe? Já estava os irmãos descendo do púlpito, Deus mandou dar uma palavra àquela moça. Perdão aqui, que às vezes E Deus mandava eu perguntar àquela moça se ela estava pronta para a providência dele. Só isso. E eu perguntei àquela moça se Deus, naquela noite, entrasse com uma providência, se ela estava pronta. Aquela moça parou de chorar na hora. O choro cessou na hora. Aí ela entendeu. Aí também depois eu entendi que aquela moça estava chorando daquela forma porque ela vinha sofrendo muito, muito com o marido dentro de casa. Só que ela tinha 3 filhos. E Deus estava perguntando assim a ela se ela estava pronta para Deus matar o rapaz naquela noite e ela ficar viúva com os 3 meninos. Aquela moça na hora parou de chorar. E eu entendi, sabe, que tem coisas que é melhor você chorando e esperando o tempo de Deus, né? As 7 voltas no muro, para o muro cair bonitinho, do que Deus chegar e derrubar o muro de uma vez. Não é assim? Então tem coisa, irmãos, que se Deus chegar hoje na tua vida, tu se acaba. Não tem estrutura para suportar a providência dele. É por isso que a gente, quando ora, a gente não pode, Senhor, toma uma providência. Você sabe o que é uma providência de Deus? Você está pronto? Porque a gente não quer perder, né? Então pense nisso. Às vezes Deus vai dando tempo, porque como eu li aqui, foram 7 voltas. O povo dava a primeira volta e voltava para o acampamento. Já pensou? Tem que ter paciência, né? Dava o segundo dia, o terceiro, o quarto. Mas foi com paciência. E eu imagino os cananeus de dentro da cidade olhando aquilo e zombando. Porque eles nem imaginavam aquilo que Deus iria fazer, né? Eles estavam ali muito bem e jamais pensariam que os muros da cidade dele poderiam ir abaixo. Não é assim que o inimigo faz? O inimigo, ele domina a vida e diz assim, é meu. Não é assim que Satanás faz, né? Coloca o vício das drogas, da bebida, da prostituição e diz, ele nunca mais me deixa, né? Ele vai passar a vida me servindo, não é assim que o inimigo diz? E Deus diz a gente assim, dá as voltas, que eu vou botar o muro abaixo e tu vai entrar lá dentro de Jericó. Não é assim? Então pense nesta noite, nessa palavra, né? Porque tem endereço certinho nessa noite. Deus não erra não. É como aquela flecha do cupido. Vai lá no coração certinho, viu? Então assim, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar, irmãos. Deus é perfeito em tudo que faz. Então assim, descanse nessa noite, porque nosso Deus, né, ele vai além daquilo que a gente pode imaginar, viu?
eu vejo ainda com essa palavra, eu já ia encerrar o vídeo, né? Mas aí Deus fica mostrando assim as coisas a gente. E eu vejo com essa palavra assim, vidas, né, que estão assim, dentro de Jericó. E o inimigo tem dito isso, é meu, né? Nunca vai. Mas Deus nesta noite está te dando uma receita, né, para vencer essa guerra. Era impossível alguém derrubar os muros de Jericó. Impossível. Mas Deus colocou abaixo. Então, assim, em nome de Jesus, nesta noite, guarde essa palavra em teu coração. Fiquem com Deus, né? Que Deus nos abençoe, que a mão do Senhor continue estendida sobre a nossa vida, viu? Que Deus também dê uma noite de paz, não é, às nossas famílias. Que o Senhor hoje visite teu lar de forma poderosa e de uma maneira assim especial, viu? Então, assim, que Deus abençoe, irmãs.